quem é o meu próximo? Jesus contou a parábola, e em seguida Jesus conclui a parábola dizendo, ou perguntando, qual destes três, o sacerdote, o levita ou o samaritano, que te pareceu ser o próximo daquele homem? E a resposta do doutor da lei, do intérprete da lei, foi que o próximo daquele homem que estava caído foi aquele que usou de misericórdia. Palavras do Senhor. Queridos, esse é um texto bastante icônico. É um texto do Evangelho de Jesus Cristo, né? Em que Jesus, em uma dada circunstância, ele nos ensina algo essencial. O problema é que, não poucas vezes, a religião ela costuma criar tantas coisas, um conjunto de tantas coisas, de modo que aquilo que é mais importante, não raras vezes, passa despercebido. Lembra que Jesus, em Mateus capítulo 23, ele repreendendo os fariseus, os escribas, os líderes de Israel, ele falou assim: olha, vocês são interessantes porque vocês dão o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, ao passo que as coisas mais importantes da lei vocês não cumprem, que é a fé, a justiça e a misericórdia. Jesus então ele traduz esse pensamento com uma metáfora dizendo: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Então é tendencioso de todas as religiões criar um tanto de mosquitos, de detalhes, de coisas não raras vezes insignificantes, e deixar passar despercebido aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante, aquilo que define de fato a fé do Evangelho. Então Jesus, quando conta essa parábola, ele vai contar essa parábola, e eu vou apresentá-la aos irmãos essa noite em dois planos. O primeiro plano é o plano do sentido cristológico. Essa parábola está carregada de um sentido profético, e no final, na segunda parte, eu vou apresentar para os irmãos, ou dando continuidade a essa parábola, eu vou apresentar qual é o aspecto teleológico, ou seja, quando Cristo contou o que ele queria alcançar no final da sua fala no coração daqueles que a ouviram, ou que iriam ouvir, ou que iriam ler esse texto. Interessante que tudo começa quando é dito que um mestre da lei, um doutor da lei, um intérprete da lei, e olha, quando falamos desse intérprete, nós estamos pensando, se fosse nos dias de hoje, imagine que fosse um grande líder do cristianismo, seja ele do catolicismo romano, seja do protestantismo, seja do movimento evangélico. Quando você lê a Bíblia, que você fala, não, tinha um mestre da lei, tinha um doutor da lei, um fariseu, um escriba, esses nomes às vezes nos distanciam um pouco do significado contextual, porque no tempo de Jesus, quando ele estava ali em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, pregando o Evangelho, o povo de Deus, com o templo de Deus, com os líderes do povo de Deus, era ali o povo de Israel. E esses líderes, portanto, eram os representantes do povo, eles eram os pastores do povo, que hoje, na nossa realidade, na nossa experiência, são pastores, são bispos, são apóstolos, são pregadores, são aqueles que estão à frente dos rebanhos e estão, de algum modo, ensinando o rebanho. Mas interessante quando o texto nos mostra que um mestre, um doutor da lei, um líder religioso, se fosse hoje seria um pastor, ou que seja um bispo, para dar uma força maior no sentido, no significado, foi até Jesus para questioná-lo a fim de pô-lo à prova. Já imaginaram? Ou seja, quando a pessoa não tem no coração o desejo pela verdade, então ele vai sempre procurar um meio de tentar desestabilizar a verdade. Portanto, os líderes religiosos do tempo de Cristo viviam continuamente tentando encontrar Jesus numa falha, encontrar Jesus numa contradição. Foi então quando este homem, aproximando-se de Cristo, ele perguntou a Jesus Cristo: o que deve o homem fazer para herdar a vida eterna?